Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para responder algumas das perguntas que eu recebi lá na caixinha de perguntas que eu abri na outra rede social. É este quadro por aqui que se chama Suba no Banquinho, no qual vocês sobem no banquinho e me mandam perguntas que eu respondo neste vídeo. Eu recebi muitas perguntas e quero agradecer todo mundo que mandou. Selecionei algumas porque tem várias com temas bastante parecidos, então selecionei algumas para trazer aqui para vocês, mas já quero agradecer todas as perguntas recebidas. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção de todos vocês que estão em todas as minhas redes sociais e, claro, aqui também no canal do YouTube. Sempre aquele pedido ao começar os vídeos, quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa sempre o like no vídeo, que daí o vídeo chega a mais pessoas que se interessam pelos temas que eu falo por aqui e, claro, sempre os comentários de vocês por aqui. Vamos para o vídeo não se estender muito, vamos começar já respondendo as perguntas. Realmente chegaram muitas perguntas e algumas eu selecionei pelo tema, porque vieram várias com temas repetidos. Começar com o Alisson underline, que sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta, que é uma pergunta que veio de várias pessoas, então agradecendo todo mundo que mandou essa pergunta, que é: Tati, quando surgiu a ideia do banquinho? Eu acho que eu já contei por aqui algumas vezes, mas eu repito a história porque ela é realmente interessante. O ano é 2016, o ano que eu comecei na TNT a acompanhar a Liga dos Campeões de perto para fazer as coberturas. E aí, eu via que na hora de fazer a entrevista com os jogadores, a diferença de altura dos jogadores para mim, no quadro, na gravação, na imagem que vocês assistem da entrevista, ficava muito feio. E o dia que eu senti mais isso foi uma entrevista com o Fernando Torres, então o jogador do Atlético de Madrid, que hoje é técnico do segundo time do Atlético, porque o Fernando Torres tem 1,90 de altura, ele é enorme. Então, na tela ficava todo o Fernando Torres e a minha cabeça assim. Então, a diferença era muito feia, realmente ficava feia na imagem. E aí, eu precisava subir, né, aumentar a minha altura para entrevistar o Fernando Torres e jogadores muito altos, como há vários no futebol europeu. O ponto é que, inicialmente, eu fiz uma pilha de revistas, embrulhei elas e carregava aquilo comigo, mas pesava demais. Eu precisava encontrar alguma coisa que eu pudesse, que fosse leve para eu poder carregar comigo nos dias de cobertura. E aí eu fui para um bazar e entrei na área de produtos para crianças e encontrei o banco de plástico que as crianças usam para escovar os dentes. E foi esse banco que eu peguei uma faca, cortei, deixei ele com 12 centímetros e é o que eu utilizo para fazer as entrevistas. Então foi daí que surgiu o famoso banquinho, que é muito mais famoso que eu e que as pessoas estão muito mais preocupadas do que comigo. As pessoas querem saber aonde está o banco, como está o banco. O banco está bem, está guardado, está ali pronto para a próxima cobertura de Liga dos Campeões. Tudo certo com ele. Ele está vivendo momentos de tensão, porque está um pouco gasto. De tanto que eu subi em cima dele, ele já está ficando meio torto, e uma hora ele vai quebrar, mas até ele não quebrar vai ficar aí e é o banco que eu vou utilizar. Seguindo aqui as perguntas, a Vânia Cassarim sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta, que é uma pergunta que também veio de várias outras pessoas, então aproveita a pergunta da Vânia para responder para vocês. Tati, você pensa em atuar em outras áreas do futebol além do jornalismo? Não. O futebol, para mim, sempre foi ócio, né? Sempre foi a coisa fora de tudo que eu mais gostei de fazer. Assistir futebol, jogar futebol, viver futebol. E aí eu tive a sorte de trabalhar, estudar, me preparar para o mundo do jornalismo. Trabalhei com outras áreas do jornalismo até que o esporte me encontrou e eu vim parar aqui. Inicialmente, não tenho ideia de trabalhar com futebol ou esporte em geral que não seja no jornalismo, mas eu também não fecho as portas para tudo que vai saber no futuro, né, gente? Não dá pra gente fechar as portas. Então, não tenho ideia, mas também não me fecho para coisas que podem vir a acontecer no futuro. S. Silva, underline 07, sobe no banquinho e manda: como é viver na Espanha? Foi difícil a adaptação? Sou muito seu fã. Muito obrigada, S. Silva. A Espanha, assim como quase todos os países, em cada lugar do país se vive de uma forma diferente, há uma cultura diferente, as cidades são diferentes, o jeito de viver é diferente.
Em geral, na Espanha se vive de uma forma que é uma forma muito na rua, as pessoas têm muito contato social. Tirando esses 20 dias que não para de chover em Madrid, por exemplo, não é uma cidade que chove muito, então a gente tem muita vida na rua, e isso é muito legal. Mas não todos os lugares são iguais, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa de grandes cidades, eu gosto de cidade grande, eu não gosto de cidade pequena. E dentro das grandes cidades possíveis que existem no estilo de vida europeu, que é um estilo que eu gosto bastante, que depende menos do carro, o transporte público funciona. Eu, por exemplo, não tenho carro, eu faço tudo ou de metrô, ou de ônibus, ou caminhando. Madrid é uma cidade que eu sempre digo que é muito agradável para caminhar. Mas cada lugar da Espanha, assim como cada lugar do Brasil, assim como cada lugar, tem as suas peculiaridades. Eu, por gostar de uma cidade grande e ter me apaixonado por Madrid especificamente, eu sempre tenho dificuldade quando as pessoas me perguntam, Tati, se tu tivesse que escolher outra cidade da Espanha para morar que não fosse Madrid, eu tenho dificuldade de escolher outra cidade, porque eu gosto de Madrid. A cidade de Madrid é onde eu me sinto bem, assim, me sinto em casa. Que é uma cidade grande, eu gosto de cidade grande. É uma cidade que é muito, tem gente de tudo que é lugar, né? É muito aberta nesse sentido, recebe muito turista e tem gente, por exemplo, eu moro num bairro que não é o centro, mas não tá muito longe do centro. E no meu bairro mora gente de tudo que é lugar. Eu tô perto de uma área universitária, onde tem também muito estudante. Aqui na Europa tem um programa que chama Erasmus, que os estudantes trocam de países para estudar, né? Então, aqui perto, por exemplo, da minha casa, tem várias universidades que recebem estudantes de tudo que é lugar do mundo. Então, eu gosto disso, assim, de ter contatos com muitas culturas diferentes. E Madrid te possibilita isso, fora que é uma cidade incrível para morar. Então eu não sei se eu moraria em outra cidade, porque eu gosto de Madrid, e a adaptação ela foi difícil, como sempre é sair da casa da gente, né? Sair do país da gente, ter que se adaptar a outra forma de pensar, de viver, de se comunicar, de estar, de tudo, né? Mas foi difícil no começo, mas acho que eu consegui me adaptar bem. Davi Júnior07 sobe no banquinho e manda: Oi, Tati. Oi, Davi. Na ordem, quais os top 10 estádios do futebol favoritos que você conhece? Eita, Lelê, na ordem. Assim, eu gostei muito de Anfield, tá? Anfield é um dos meus favoritos, assim. Eu boto em primeiro, e aí eu vou colocar na mesma linha, porque são os que eu mais conheço e os que eu tenho a sensação que eu já abro as portas de olho fechado, porque eu sei os caminhos já. O Bernabéu ainda não sei por cento, porque ainda tem umas portas que aparecem, umas paredes que aparecem, porque ainda não tá tudo da obra pronta. Mas o Bernabéu e o Metropolitano são os estádios que eu mais trabalhei, que eu mais fui na minha vida. Então, é difícil falar qual dos dois, mas assim, os dois eu meio que caminho de olho fechado, assim. Anfield tá nos meus top 10 estádios, sem nenhuma dúvida. Da Inglaterra, quase todos são muito legais. Inclusive, agora eu vou fazer um jogo no Emirates, que eu nunca fiz um jogo no Emirates. Então, tem essa curiosidade. O Santos Pizjuán do Sevilha, é muito legal o jogo lá. No antigo Camp Nou, que eu fui também, que chama atenção pelo enorme, que é muito grande o Camp Nou. O Trafford eu ainda não fiz jogo, então não sei falar. O Stamford Bridge do Chelsea, Allianz, assim, o Signal Iduna Park do Borussia Dortmund. O estádio do Bayern de Munique tem problemas comigo, quando eu vou lá sempre tem problema, não consigo comer, mas é um estádio incrível também. Que mais? Cara, são muitos, assim, muito legais. O estádio do Parque dos Príncipes, assim, pelo clima. Eu não sei, eu não gosto desse top, não sei fazer um top 10 na ordem. Tô falando aqui todos que eu fui que eu gostei, assim, mas tem tantos ainda que eu não fui, nem fiz jogo, nem assisti jogo, assim, pra ver o clima, então não sei te falar. Arena do Grêmio, o antigo Estádio Olímpico, fica aí, né? O Maracanã. Nossa, tem muito. Não dá pra fazer assim um top 10. Tem muito. É difícil falar um estádio assim que eu não gostei. Quase todos têm a sua peculiaridade, né? E a sua característica, assim. Então,
Ah, eu teria que pensar muito, o vídeo vai ficar muito longo, Davi. Mas enfim, conta todos esses aí que eu falei. Tem muito, tem um monte. 88 Luiz Carlos sobe no banquinho e manda. Olá, Luiz. Aqui você atribui o sucesso do Carleto não só no real. O que ele tem faz de diferente. O Ancelotti, ele tem uma frase que eu acho que diz muito sobre o trabalho dele, que ele diz: eu tento tratar o jogador de futebol primeiro como um ser humano. Não é fácil, porque o trabalho dele é tomar decisões de quem joga e quem não joga, e dizer para alguém que você não joga é muito difícil. Um jogador merecer jogar mais e não poder jogar mais porque tem um outro na frente dele que também merece e que ganhou aquele lugar, é muito difícil fazer essa gestão. E eu acho que o Ancelotti, assim, dentro de que, obviamente, ninguém é perfeito, o Ancelotti também não é, ele é um cara que leva muito em consideração, pelo menos pelo que ele transmite, pelo que a gente sabe, muito o lado humano de jogador. Evidentemente que não todos os jogadores gostam do Ancelotti. Mas a sensação que passa é que ele olha pro jogador não só como um instrumento que ele está utilizando para conseguir o objetivo que é ganhar os jogos, que é uma pessoa que está ali. E eu gosto de quando eu vou analisar jogos de futebol e falar sobre pessoas que estão desempenhando um trabalho, a gente sempre pensar que os jogadores são pessoas, né? Que é obviamente que a gente vê eles como fazendo parte de uma coisa de 11 caras jogando para ganhar a cada 3 dias. Mas cada um deles tem a sua individualidade, que cada um deles tem a sua preocupação. Então, se eu fico pensando, se eu tento olhar para esses caras dessa forma, imagina o cara que tem que decidir quem. Então, eu acho que esse cuidado com o lado humano, acho que é um ponto do Ancelotti. E outro ponto que eu acho que faz com que o trabalho dele tenha sucesso é que ele não se prende a uma única forma de jogar. Ele olha o que ele tem, e em cima do que ele tem, ele monta um time de futebol. Se ele tem um cara que é um meio-campista que se destaca e o time tem que jogar por esse meio-campista, ele faz isso. Se ele vê que a referência dele são 2 pontas, ele monta o time para jogar com 2 pontas. Se ele vê que o forte dele são os 2 zagueiros e os 2 laterais, ele faz um time aproveitar essas características. Então, eu tenho a sensação que o Ancelotti, quando dão a ele um elenco com muito bons jogadores, o mais provável é que ele consiga competir ano atrás ano e que ele consiga ganhar e ganhar, porque ele tem a capacidade de se adaptar com as ferramentas que ele tem, com os ingredientes que ele tem, com os jogadores que ele tem. Eu tenho essa sensação que fazendo isso, o Ancelotti é o melhor. Depois, claro que dentro de ideias de futebol, aí a gente tem outros caras que se destacam, mas pego bons ingredientes e dou a um técnico para montar um bom time, esse cara é Carlo Ancelotti. A Gemoura 7 _ sobe no banquinho e manda: Tati, qual foi o primeiro jogador que falou sobre o banquinho? Manda um salve para a Teresina, no Piauí. Um beijo para a galera de Teresina. Então, o primeiro admirador do banquinho foi o Marcelo. O Marcelo e o Casemiro foram os 2 primeiros jogadores, assim, que no Real Madrid, talvez as minhas primeiras entrevistas tenham sido no Real Madrid com o banquinho, mas o Felipe Luiz no Atlético de Madrid também teve um contato com o banquinho, por exemplo, que é um jogador que eu acompanhei também nos inícios do banquinho. Acho que esses 3, Marcelo, Casemiro e o Felipe Luiz, foram os que tiveram um contato mais próximo com o banquinho do primeiro momento, porque eram os 3 brasileiros que naquele momento estavam nos 2 clubes de Madrid. Acho que dá pra dizer que foram esses. Mas a pessoa que começou a me chamar da menina do banquinho, a garota do banquinho, foi o Marcelo. O Marcelo é o responsável pelo banquinho ser conhecido no universo planetário. A Mendonça, eu acho que é isso. _ sobe no banquinho e manda. Essa é uma pergunta que chegou bastante também. Meu sonho é fazer jornalismo, mas tenho medo de não conseguir emprego nessa área. Foi fácil para você? Nada é fácil. Nada é fácil. Quando eu falei pro meu pai que eu queria ser jornalista, ele quase teve um negócio, porque é uma área que realmente ela é muito difícil. E eu acho que na minha época era até mais difícil do que é para quem começa hoje. Por quê?
Porque as opções de trabalho, elas eram muito limitadas. Eu entrei na faculdade, para vocês terem uma ideia, no ano 2000 e me formei em 2005. Quando eu me formei, eu já estava trabalhando efetivada na Rádio Gaúcha em Porto Alegre. Inclusive, a minha formação como jornalista, ela é majoritariamente em rádio, né? Que é um veículo que eu tenho um carinho muito grande, que eu consumo muito, eu gosto muito de rádio. Na minha época, quando eu entrei na faculdade, esse negócio de rede social, de internet, era tudo ainda muito rudimentar, não existiam meios de comunicação online, não existia tanta possibilidade. Eu trabalhava no rádio, eu trabalhava na TV, eu trabalhava no jornal, eu trabalhava em revista, né? Quem estava em grandes centros, basicamente. Não tinha muita oportunidade. Tu tinha que ir para algum desses meios. Hoje, eu tenho a sensação que se tu quer ser especialista numa área, tu tem como mostrar a tua capacidade, porque já existem as redes sociais para fazer isso. Tu já consegue montar o teu autoportfólio, por exemplo. Na minha época, tu tinha que entrar no meio de comunicação para fazer isso, e era mais difícil. Nenhum trabalho, eu tenho a sensação que nos dias de hoje, falando como uma senhora velha, nenhum trabalho é fácil, não existe caminho fácil. E eu acho que realmente hoje, como existe uma mistura muito grande da nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, praticamente tudo é uma coisa só que a gente tem que tentar que não seja, mas tá tudo muito misturado porque o telefone celular tá aí o dia inteiro, a gente tá conectado todo o tempo. É muito importante a gente fazer algo que a gente goste de fazer, né? Porque talvez a gente consiga levar de uma melhor forma. É importante separar a vida profissional da vida pessoal, sim, a gente tem que ter, mas tem a sensação que se o teu trabalho, se tu não gosta minimamente do trabalho, é muito difícil levar, né, a vida. Então, o que eu vou te dizer? O jornalismo é uma área muito complicada. Mas se tu gosta, eu tenho... Tem uma frase do Chorão que diz que o medo não segue os nossos sonhos, né? Que o medo não segue o teu sonho, Mai Mendonça. Dá medo, óbvio que dá medo, mas eu acho que hoje em dia nada é fácil, nenhum trabalho é fácil, não tem garantia nenhuma. Na época do meu avô era muito fácil, porque tinha pouca gente fazendo as coisas, então era mais fácil. Hoje é muita, então vai ter concorrência, vai ser difícil. Mas se tu gosta, que o medo não segue os teus sonhos. Acho que é isso que eu tenho pra dizer. De Fagundes 87, sobe do banquinho e manda. Muitas perguntas sobre o Grêmio. Tati, você acha que o Grêmio vai embalar com o Gustavo Quinteiros ou deveríamos trocar de técnico? Muita calma nessa hora. Eu já falei no vídeo, no último Grêmio Visto de Fora, eu não sou das pessoas que não gosta de dar tempo aos treinadores. Porque eu acho que no momento que tu escolhe um técnico pra tocar um projeto, tu tem que dar pelo menos um tempo pra esse cara. Tati, mas e se o Grêmio tiver pra cair? Aí é outra história e a gente tá falando de metade final da temporada. Nós ainda estamos no início, né, da temporada. O Campeonato Brasileiro nem começou. Então, acho que se o Grêmio optou pelo Quinteiros, era a nossa primeira opção. Não era. Mas se o Grêmio optou pelo Quinteiros, eu acho que tem que dar tempo ao Quinteiros pra ver o que ele pode mostrar. O Campeonato Gaúcho, repito, foi uma montanha-russa pro Grêmio, né? Bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim. A gente não sabe dizer exatamente se estava bom ou se estava ruim. Mas eu não sei se o Quinteiros é o técnico ideal pro Grêmio, mas eu vou dar tempo ao Quinteiros. Um pouco. Vamos ver até onde o que ele é capaz de fazer com esse Grêmio. Se a gente enxergar que estamos indo para um caminho que é a segunda divisão, pois aí tem que trocar de técnico. Caso isso não aconteça, vamos dar um pouquinho de tempo, porque também não dá para pedir com o elenco que ele recebeu há 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, ele esteja fazendo o melhor futebol que ele pode fazer. Tem que dar tempo. Então, eu sou da pessoa do tempo. Acho que tem que dar um pouquinho de tempo aos técnicos. Não adianta ficar fritando o técnico, porque ninguém vai ficar daí. Fer Marques, _, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, na hora de entrevistar o Cristiano Ronaldo, você ficou nervosa? Fiquei, bastante. Inclusive, eu tava com o ponto aqui, eu sempre conto, né? E eu falei pro coordenador que tava no meu ponto, de se eu ficar em branco, me ajuda. Mas deu tudo certo, mas eu fiquei nervosa sim. Porque vai ficar nervosa entrevistando o Cristiano Ronaldo, vou ficar nervosa quando? Entrevistando quem? Pelé já não tá, então não tem como, né?
E Messi, poucas possibilidades. Então, fiquei nervosa sim. Fê _ Oliveira _ sobe no banquinho e manda. Tati, é o mesmo banquinho de sempre? Não, esse é o banquinho número 2. Existia um banquinho número 1 que quebrou lá em... Eu acho que foi 2017, eu não consigo lembrar quando é que ele quebrou. Mas ele quebrou, ali nas primeiras temporadas logo, não era de boa qualidade. E aí eu comprei o banquinho 02. E o 02, pra galera do Real Madrid, torcedor do Real Madrid, que sempre me pergunta quantas Champions tem o banquinho da Tati com o Real Madrid, quantas coberturas de Champions o banquinho da Tati tem. Esse atual banquinho cobriu 17, 18, a final do Liverpool de 19 aqui em Madrid, 22 e 24. 17, 18, 22, 19, 22 e 24. Então, esse banquinho aí tem essa história. O outro foi da primeira. E ele logo depois ele quebrou. João Henrique FC sobe no banquinho e manda. O quão grande seria uma final de Champions Barcelona-Real Madrid? A maior final de Champions de todos os tempos. Só não seria maior que uma final de Champions com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid e o Messi no Barcelona. Essa seria a maior final entre clubes de todos os tempos possíveis planetários. Não tendo mais Cristiano no Real e não tendo mais Messi no Barcelona, uma final entre Barcelona e Real Madrid seria a maior final de Champions de todos os tempos, muito provavelmente. Porque é a maior rivalidade entre clubes vigente, né, no futebol europeu. Mariana LRD sobe no banquinho e manda. Tati, por que você se tornou gremista? A culpa é toda do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe são gremistas, e o meu pai é um gremista bem gremista. E eu nasci gremista já. Eu nasci em 1983, fazer umas contas, no ano em que o Grêmio conquistou o título de campeão do mundo e a sua primeira Libertadores. Eu já nasci Grêmio pra caramba, né? Então é isso aí, nasci muito Grêmio. Ai, cadê a pergunta? Agora eu perdi quem é que me fez essa pergunta. Ai, caramba, onde é que tá? Não tô encontrando agora aqui. Eita, Lelê. Eu recebi uma pergunta que agora eu não vou poder falar o nome porque eu não sei onde é que ela foi parar, ela não tá aqui entre as minhas selecionadas, mas ela tava tá aqui ela, ó. Tá aqui ela, fui salva. Rodrigo, idiota? Nossa, por que tu botou esse nome no teu nome, Rodrigo? Mas tudo bem, a pergunta é boa. Tati, o Grêmio de 83, o de 95 ou o de 2017? De 83 eu não vi, tava viva, mas não vi. O de 95 é o maior Grêmio que eu vi, porque é o meu Grêmio, eu vivi aquele Grêmio de 95. E o de 17 é muito grande também, mas eu fico com o de 95. O Grêmio de 95 é o meu Grêmio. Cada gremista tem o seu Grêmio. Fala com as gerações atuais, é o Grêmio de 17. Fala com a geração do meu pai, é o Grêmio de 83. A minha é o Grêmio de 95. E provavelmente não vai ter um Grêmio maior que o de 95 para minha geração, porque a gente viveu aquela ali muito intensamente, né? Paulo Vitor 07 sobe no banquinho e manda. Tati, por que o Real não revela tantos jogadores igual ao Barcelona? É diferente. La Masia, que é a base do Barça, revela os jogadores e leva eles para o time principal. La Fábrica, que é a base do Real Madrid, vende muitos jogadores. Inclusive tem um estudo que eu até tenho que olhar a fonte e ver se ele está atualizado ou não, mas a La Fábrica, a base do Real Madrid, é a que tem mais jogadores em primeira divisão. Eu não sei se dizer só futebol europeu ou se era só espanhol, mas tem muito jogador da base do Real Madrid em outros clubes. Por quê? Porque o time principal do Real Madrid contrata muito, né? Então alguns ficam, alguns saem e voltam. O Barça se alimenta mais da Masia, mas sai muita gente da base do Real Madrid. O ponto é que sai para outros clubes. Tem muito jogador da base do Real Madrid em outros clubes europeus. Então, esse processo é diferente. Nem todo mundo que sai da base do Real Madrid fica no Real Madrid. No Barcelona é diferente. Geralmente, os caras saem da base do Barcelona e ficam no Barcelona. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Eu tava tentando ver se tem mais... Ah, não, era essa aqui, do Grêmio de 95. Gente, Suba no Banquinho é um quadro que vou tentar fazer de novo uma vez por mês. Não consigo no dia a dia,
mas em data FIFA deu tempo e eu fiz o Suba no Banquinho aqui, que é um quadro no qual eu abro uma caixinha de perguntas lá na outra rede social e respondo aqui para vocês. Não dá para responder todo mundo, mas quis pegar algumas perguntas que várias pessoas mandaram para poder responder para vocês. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixem o like, comentários. Um beijo para todo mundo e eu volto no próximo vídeo.